A gente vai ler alguns textos diferentes hoje na sequência, mas a gente começa por esse texto, que isso facilita, talvez até para os irmãos poderem sentar e a gente ir lendo com calma a sequência, amém? Lucas 24, a partir do verso 5, diz assim: Amedrontadas as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ele estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em Pai, tua presença agora, colocamos nossas vidas, te agradecendo pela bênção da saúde, pela bênção da vida, pela oportunidade de estarmos juntos essa manhã, celebrando uma data tão especial para nós, Senhor, que é a Páscoa, que marca a vitória da vida sobre a morte e que para nós significa também uma oportunidade de viver em Ti, de ter eternidade em Ti, ter paz em Ti, Senhor. Muito obrigado. Fala aos nossos corações, que não seja apenas um símbolo, uma data comercial, mas uma data que verdadeiramente provoca sentidos, provoca significados novos para nós e que nos move de dentro para fora. Senhor, fala conosco através da tua palavra essa manhã, que não seja o meu mero entendimento, mas a tua vontade no meio de nós. Abre nossa mente, Deus, nosso coração. Guia, Deus, nossas reflexões essa manhã e abençoa cada um de nós. É que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Esse texto que temos diante de nós é um texto muito importante, né? Uma das partes muito centrais do Novo Testamento e em especial dos Evangelhos. Quando a gente acordou essa manhã, certamente muita gente hoje em dia com as redes sociais deve ter aberto as redes sociais, se não publicado alguma coisa, pelo menos viu alguma coisa ser publicada por alguma pessoa, por alguma instituição, alguma igreja, enfim, em que havia ali uma cena associada à ressurreição, né? Ou alguma coisa relativa à cruz vazia, ou então algo como um aberto, alguma coisa envolta nos lençóis, assim, em algum canto dobrado. Então, alguma indicação nesse sentido da volta de Jesus, ou então uma representação mesmo uma física de Jesus, e muitas vezes essas representações elas vêm associadas com essa frase, né? Essa frase aparece em muitas delas, porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive, e acaba sendo um marco importante para nós. A gente começa a pensar sobre onde Jesus está nesse momento, né? A gente encontra pessoas com um imaginário sobre Jesus os mais diversificados. A sociedade tem uma interpretação sobre Jesus que varia de caso a caso. Para muitas pessoas, Jesus foi um homem importante de um certo tempo. Certamente, alguns duvidam da sua divindade, o que é condizente com uma visão de mundo mais materialista, uma visão de mundo. Muito obrigado. Uma visão de mundo mais materialista, uma visão de mundo que não reconhece o valor do sobrenatural, da transcendência. Então, Jesus foi um homem importante, a quem foi atribuído algum entendimento de poder, e obviamente houve um movimento em torno dele que se desenvolveu. Mas para nós não é esse entendimento, né? O nosso entendimento é que Jesus não foi apenas um homem num certo tempo, ele foi também, porque ele foi 100% homem, né? Ele tinha essa natureza, mas ele também tinha a natureza divina, uma pessoa só, mas com essas duas naturezas que não se excluem, que não se conflitam. A gente até chama isso, no campo da teologia, tem um termo para isso, a gente chama de união hipostática, né? Essa pessoa de Deus e a pessoa de Cristo, essas duas naturezas, melhor dizendo, né? A natureza de Jesus, o divino, e a natureza de Jesus humano, vivendo nessa mesma pessoa, que é Jesus Cristo, né? Que a gente tem como Salvador. E aqui a gente tem um ponto que é marcante. Porque quando a gente chega no caso da ressurreição, ou a gente crê de fato que ela aconteceu, ou a gente não crê que ela aconteceu. Não tem muito meio termo nisso. Ou você crê que isso é uma narrativa inventada, uma retórica, e, portanto, isso não tem tanto valor, né? É uma coisa de um certo tempo, cumpre uma função social, ou você crê que, de fato, Jesus ressuscitou. E se há uma crença verdadeira de que Jesus ressuscitou, naturalmente há implicações. Porque se Jesus está vivo, isso significa que aquilo que ele fala tem autoridade. Porque ele não foi preso pela morte, mas ele cumpriu um certo propósito. Mas antes de discutir isso, eu queria fazer com a igreja alguns apontamentos sobre o próprio fato da ressurreição e como essa ressurreição ela é narrada nos diferentes evangelhos.
E isso é importante porque, eventualmente, a nossa fé ela vai sofrer algum tipo de objeção. As pessoas irão contestar o valor da nossa fé, o que é normal. Nós devemos esperar isso, porque, primeiro, as pessoas têm visões de mundo variadas e, às vezes, elas entram em conflito com uma visão diferente da delas. Isso é normal. E, segundo, porque a própria palavra de Deus garante para nós que, eventualmente, nós teremos que lidar com contradições desse tipo, com oposições, com questionamentos. E um dos questionamentos que a gente encontra com relação ao debate a respeito da ressurreição não está somente no fato de que é impossível um humano voltar a viver e continuar, e quanto mais ascender aos céus depois, que é uma crença do campo sobrenatural. Mas há uma discussão com relação à própria natureza do texto. O que o texto diz. Porque se você coloca os diferentes evangelhos um frente a outro e você lê a narrativa da ressurreição, você vai encontrar pequenas dissonâncias. Não sei se você teve essa oportunidade de parar e abrir os evangelhos nesse mesmo contexto da ressurreição e ler a narrativa presente em cada um deles. Há uma diferença de narrativa. E isso não deveria e não deve assustar a gente, porque, eventualmente, essas narrativas não terão plena conciliação. E eu quero que você pense da seguinte maneira. A gente, eu e alguns outros irmãos em Cristo, trabalhamos com obreiros ali no gabinete, juntos, inclusive alguns de igrejas diferentes, né? A gente trabalha junto no Sampaio, na Nova Jerusalém do Sampaio. Eu sou aqui da Tijuca, tem uma outra pessoa que é da Igreja Monte Sião, quer dizer, que é lá no Engenho Novo, que não é do Sampaio, né? Uma outra pessoa que é pastor numa outra igreja que está sendo plantada na Barra, e nós, por exemplo, em conjunto trabalhamos ali no gabinete. Amém? E aí, quando a gente está junto ali, a gente, obviamente, vê muita coisa. A gente vê pessoas recebendo oração por cura, recebendo oração por milagres, outras por libertação, todo tipo de coisa, toda sorte de coisa aparece no gabinete e a gente tem que estar ali disponível para ajudar em todo o procedimento que vai ser feito naquele dia. Quando termina o dia, um certo número de pessoas passou por ali. E a gente sempre conversa. Né? O pastor que conduz esse gabinete, o pastor Manuel, ele pergunta para a gente: o que chamou mais a atenção de vocês hoje? Pergunta para cada um de nós. Ele senta, isso é uma tradição. A gente acabou de, todo dia, antes de orar para terminar o dia, ele senta na cadeira dele, pede um mate. Ele gosta muito de tomar um mate. Ele bota um mate para ele, ele senta e ele fala, tem 85 anos, né? Aí ele senta e fala assim: o que vocês tiveram de mais interessante, que mais chamou a atenção de vocês hoje? E às vezes, as nossas nossas escolhas, melhor dizendo, o que foi mais interessante, são as mesmas. Porque às vezes tem um dia um negócio que é muito assustador. Né? Pô, uma cura assim sobrenatural na sua frente, ou então uma revelação muito própria da vida da pessoa, que obviamente é uma coisa que chama muita atenção, e todo mundo sai marcado por aquilo. Não porque as demais coisas não são importantes, mas é normal, nossa mente é seletiva, né? Então a gente escolhe alguma coisa para se apegar. E a gente começa a falar sobre aquilo que a gente achava de interessante. E aí, quando o outro começa a falar, às vezes o outro traz coisas que não estavam na minha fala. E às vezes eu trago coisas que não estavam na fala do outro. Em alguns casos, até são misturas de memória, porque a memória ela pega peças na gente, né? Alguém começa a falar assim, não, porque essa pessoa aconteceu isso, isso, isso. Aí alguém vira e fala, não, não foi nessa pessoa não, foi semana passada. Você está misturando duas pessoas diferentes. Isso acontece muito. Então é comum num cenário que, veja, está todo mundo junto, é testemunha ocular simultânea do evento, simultânea, no mesmo dia é perguntado o que cada um achou, e às vezes há o quê? Incongruências na narrativa, porque a memória ela funciona assim. Quanto mais há na narrativa da ressurreição. A narrativa da ressurreição não foi escrita tão logo aconteceu, imagina. As mulheres voltam e falam assim, Jesus ressuscitou. Alguém vira e fala assim, João, pega rápido um papiro e começa a anotar. Não é assim que a coisa funciona. Essas narrativas, essas descrições, elas custam muito tempo para ser feitas. E é por isso que, eventualmente, haverá algumas incongruências. Mas você não deve ter medo das incongruências. Porque essas incongruências, são naturais, dado o tempo dilatado da narrativa. Segunda coisa, elas são produto de memória. Eu quero que você entenda isso. A Bíblia não foi psicografada. Ninguém sentou, botou uma mão assim e começou a escrever. Não foi assim. A Bíblia não funciona dessa maneira. As pessoas recebem a revelação de Deus, uma clarificação da parte de Deus, mas nas suas escritas podem haver imprecisões. E a gente sabe disso, isso é uma forma madura de lidar com o texto. Veja, eu não estou tirando o valor divino do texto, entende isso?
Estou dizendo que a memória às vezes tem isso. Igor, é só na ressurreição? Não. Um fala que o endemoniado era de Gadara, o outro fala Gerasa. É excludente, não necessariamente. É como se alguém falasse assim, um é do Grande Rio, o outro fala, o outro é de Nova Iguaçu. Está entendendo? São, às vezes, escolhas de retórica. Em algum momento no evangelho fala que Jesus curou alguém na saída da cidade. No outro evangelho, a mesma pessoa é curada na entrada da cidade. Bom, possivelmente a entrada e a saída sejam a mesma coisa, mas um lembra, né? Um lembra que Jesus curou entrando, e o outro lembra que Jesus curou saindo. Isso é mais importante? Isso não é o mais importante. O que é o mais importante? Que Jesus curou. Concorda comigo? Não, eu não acredito. Por quê? Porque um falou que foi na entrada, o outro falou que foi na saída. Um falou que foram 2 endemoniados, e o outro falou que foi um endemoniado. O que importa é que o demônio saiu. Isso é o mais importante. Então a gente tem que aprender a ler a Bíblia, entendendo e tentando extrair onde é que está de fato a revelação. Porque às vezes a contagem pode ser diferente. Digamos que um dia a gente descubra no céu, é só um exercício, amém, irmãos? Que eram 6 pães e 2 peixes, não 5. Meu Deus, o evangelho foi uma mentira. Alguém contou errado só, gente. Foi só uma contagem errada. O importa é que o milagre da multiplicação aconteceu, tá entendendo? Mas eram 5 pães de um tamanho que dá para ser 10. Irmão, isso não interessa, porque pela quantidade de milhares, o que importa é a multiplicação. Porque ninguém está registrando em loco, não tem jornalista bíblico, entendeu? Ninguém, tira foto aí, Jesus. Registra tudo, coloca numa pasta, fixa tudo, todo mundo está anotando. Não tem isso, estão muito preocupados em viver a experiência. Depois eles fazem o quê? Registram essa experiência. E a experiência fica para nós. Então, o que a gente encontra em comum em todos os relatos? Que Jesus ressuscitou. Isso é o ponto mais importante para nós. E terceira coisa relativa a isso. É normal que memórias não combinadas tenham pequenas incongruências. Geralmente, no campo da criminalística, quando alguém vai identificar se houve um crime ali organizado por alguém, os relatos eles batem muito. Se o relato bate muito, o que significa o quê? Foi combinado. Alguém fala exatamente que foi assim, assim, assim. E os 2 relatos batem iguais. Não tem como 2 pessoas com 2 pontos de vista, com 2 graus de atenção diferentes, com 2 perspectivas de mundo, com 2 realidades, com 2 café da manhã diferentes, com 2 dor de barriga diferentes, com 2 problemas diferentes, entendeu? Terem a mesma leitura exata de todo o processo. Tem que ter diferença. É só você olhar para um casal casado. Olha para um casal casado e pergunta como é que foi o café da manhã. Um vai falar, foi bom. E o outro vai virar e falar assim, tinha 2 queijos, 2 presuntos, 2 pães, e não sei o que, e o leite estava a 60 graus, tive que esperar baixar um pouco, botei um café, tinha açúcar. Esse sou eu, a Isabela que fala que estava bom. Eu sou o que dá o detalhe, né? A Isabela fala que estava gostoso. É o mesmo café, mas são descrições diferentes. Então por que você está falando isso? Vamos dar um exemplo disso? Vamos ler juntos? Porque a gente não tem que ter medo da Bíblia, a gente tem que aprender a lê-la. Vamos para Mateus 28, vamos juntos para Mateus 28? Vamos seguir a ordem dos evangelhos. Mateus 28, no primeiro verso ao verso 15. A gente vai ler junto, eu vou ler com alguma celeridade, porque a gente vai ler todos eles, e eu não quero perder muito tempo, porque eu também já anotei o que tem de importante cada um. Amém? Diz assim, Mateus 28, primeiro verso, depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, portanto domingo, Maria Madalena e a outra Maria, qual outra Maria? A outra, alguma outra, foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Então, elas chegam, a pedra ainda está lá, tem um terremoto, rola a pedra, o anjo senta em cima da pedra. Aí continua, sua aparência era como um relâmpago, guarda isso. A aparência como um relâmpago, amém. E suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Nessa versão existem guardas citados. Aí continua. O anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. A gente leu Lucas e tem essa mesma narrativa, né? Só que em Lucas diz o quê? Porque procuro entre os mortos aquele que vivo está. É uma outra forma de falar a mesma coisa, mas ele está apontando por quê? Para o ato da ressurreição. Lembre-se também que Lucas ele é um médico, ele foi atrás de cada informação, ele juntou, ele compilou e produziu uma narrativa a partir disso, né? Aí continua, venham ver o lugar onde ele jazia, vão depressa e diga aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo diante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. Notem
que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas, e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou. Então, nessa narrativa, Jesus encontra as mulheres, no plural, e disse, salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Na sequência disso, há uma descrição dos guardas, criando um conluio contra Jesus, alegando que o corpo dele foi roubado, para poder tentar criar uma narrativa, e por fim vem a indicação da grande comissão. Amém? Vamos para Marcos. Marcos 16. Marcos 16, a partir do primeiro verso. Diz assim, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. Aqui tem uma soma, não tem? Em Mateus aparece quem? Maria Madalena e a outra? Aqui já aparece Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe do Tiago. E a gente já pressupõe que a Maria outra seja essa, mas talvez não seja também. Pode ser ainda outra Maria, não sei. Eu estou presumindo que pode ser essa mesma Maria, não sei. Aí continua. Compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, bateu, domingo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Veja, havia sido removida. No outro relato aparece que o anjo moveu. E aí ele fala com elas. No outro relato, a pedra já estava removida. Qual que é a plena verdade? Não sei. Porque na hora de descrever se perde. Sabe por quê? Porque eles não estão preocupados com esses detalhes. Eles estão preocupados em dar um panorama geral. Qual o panorama geral? As mulheres foram, descobriram que ele estava vivo. Algum anjo, às vezes aparece um, às vezes aparecem dois, falam que Jesus está vivo, depois Jesus aparece. Essa é a expectativa dos caras, da narrativa. A memória se perde um pouco. Aí você fala, mas é muito estranho para mim isso. Mas é normal, irmão. Isso é normal. Mas veja que a substância é a mesma. Substância mesmo. Elas foram e encontraram o sepulcro vazio, que era muito grande, havia sido removido. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, bateu com outro relato, assentado à direita, e ficaram amedrontados. Veja, no relato anterior o anjo estava fora, não é isso? Agora o anjo está dentro. Talvez o anjo também estivesse fora antes, mas não ficou registrado aqui, não tem como saber. Por isso que quando a gente faz musical de Páscoa, você tem que escolher um relato. Se tu for conciliar tudo, é um Frankenstein. Escolhe um relato e trabalha um relato. Não tem problema fazer um relato só, entendeu? Mas a outra tradição são tradições, irmãos. Mas o que é o mais importante? Jesus curou na entrada ou na saída? O que é o mais importante mesmo? Jesus curou. É importante se eram 2 ou 3 mulheres. Se tinham 8, quer dizer, tinha um grupo de 3 na frente, mais 5 atrás que não foram citadas. Não interessa, o que importa é que elas viram que Jesus não estava lá. Aí continua. Não tenham medo, disse o anjo. Vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Nessa tradição, já aparece Pedro citado o quê? Nominalmente. E aí que tem um dado interessante, né? Porque a tradição diz pra gente o quê? Que Marcos, que é o autor do Evangelho, era discípulo imediato de quem? De Pedro. Então talvez Pedro fale assim, foi assim, porque Pedro está botando ele na narrativa. Pedro fala, fala aí que me chamaram. E Lucas confirma isso depois, que chamaram Pedro. Em Mateus há uma citação a Pedro? Não há uma citação a Pedro. Quer dizer que Pedro não foi? Não, quer dizer que não foi citado. Quem foi à igreja hoje? Eu falo assim, o pastor Pedro estava lá, a pastora Marise, estavam alguns pastores, pastor Alexandre e tal. Mas o Carlos Rodrigo não foi? Não, é que eu não lembrei de falar dele na hora, mas eu falei de algumas pessoas. Mas estava lá também. Não foi citado na minha lembrança, mas não quer dizer que não estivesse. Aí vai lá, ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. Mais uma vez, o anjo promete que Jesus os verá, não é isso?
Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a quem? Maria Madalena. No outro relato fala que ele falou com as mulheres. Nesse fala que falou primeiro com Maria Madalena. É possível que Jesus tenha falado primeiro com a Maria e depois tenha falado com todas as outras, junto com Maria ou separado de Maria. Novamente, meus irmãos, são memórias. E reparem, a gente está falando do maior evento da história da humanidade, ok? Não é um detalhe isso aqui, né? Jesus ressuscitado é o maior evento da história da humanidade. E é impressionante como o pessoal é econômico, porque ele descreve muito pouco. Porque eles não estão preocupados, quero que você entenda isso, não estão preocupados em fazer um tratado sobre a vida de Jesus. Eles estão falando assim, ó, Jesus que é Deus não ficou morto. Ele não ficou morto, a morte não o conteve. Essa é a preocupação da mensagem. Os discípulos, quero que você entenda isso, e a gente vê isso na prática, eles eram poucas ideias. Eram pouquíssimas ideias. Onde você pode provar isso? Marcos 16, versículo 20, no finalzinho. E eles iam para todos os cantos, e o Senhor cooperava com eles, e os sinais confirmavam a palavra, é poucas ideias. O cara que tem um sinal confirmando a palavra, é poucas ideias. Ele fala assim, Jesus voltou dos mortos, ele pode te curar, ele é Senhor de todas as coisas. Duvido, vou orar por você. Pá, a mão cresce, o negócio acontece. Pá. Poucas ideias. Porque a coisa tem que ser rápida. A gente hoje está numa outra sociedade, percebe, de ritmo? A gente senta, tem discipulado, reunião de novos membros, curso de batismo. Você acha que eles estão fazendo isso? É tudo junto. É falar assim, quer ser discipulado? Vem comigo, vou te batizar agora, você me acompanha e tu já começa a orar amanhã. É tudo rápido. Não tem esse tempo que a gente tem, é outra temporalidade. Não estou falando que eles são melhores ou piores, estou apenas constatando um fato. É um outro ritmo histórico. Aí continua. Ela foi que contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando quando ouviram que Jesus estava vivo e foram à vista por ela, não creram. Depois, Jesus apareceu noutra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo. Que música a gente canta que tem a ver com isso? Emaús. Que aí, num outro momento, no caminho, Jesus encontra dois deles. São citados nominalmente? Não, mas num outro livro, um deles é citado, Cleopás. E o segundo, coitado, não tem nome na Bíblia em lugar nenhum. Mas, né? Vamos para o próximo caso? Vamos para Lucas? Amém? Os irmãos estão acompanhando? Quero que os irmãos aprendam a ler sem medo, porque senão chega uma pessoa qualquer aí, ruim da cabeça e quer te quebrar no evangelho, te mostra essas diferenças e você fala assim, ai meu Deus, minha vida é uma mentira. Porque você não foi ensinado a ler direito. Tem que ler direito o negócio. Marcos 24, a partir do primeiro verso, diz assim, no primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Lucas e Marcos parecem um pouco mais nesse sentido, então, né? Parece mais, porque a pedra já estava removida. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Isso é em comum a todos os relatos. O corpo de Jesus não estava lá. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens, veja, no relato de Mateus é um fora. No relato de Marcos é um dentro. No de Lucas são... Talvez Lucas olhou que tinha um fora e olhou que tinha um dentro e falou, tem dois. Entendeu? Aí continua. De repente, dois homens com roupas que brilhavam. No primeiro aparece como relâmpago, agora como luz do sol. É como o cara associa o que é luminosidade, como luz do sol. Colocaram do lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se de que ele lhes disse quando ele estava com vocês na Galileia. Aqui já é um pouco diferente. Aqui o anjo fala, lembre-se do que ele falou na Galileia. Em Mateus e Marcos ele fala assim, ele vai encontrar vocês na Galileia. As duas coisas são possíveis. Lembre-se do que ele falou na Galileia e prepare-se que ele vai encontrar vocês lá de novo. Novamente, não tem ninguém gravando o áudio. Então, é a lembrança. É necessário que o Filho do Homem seja crucificado, seja entregue nas mãos de homens pecadores, ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram quem? Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Já não aparece Salomé aqui. E as outras que estavam
com elas. O que esse texto fala pra gente? Que tinha mulher pra caramba. Tinha mulher beça, mas um texto focou em 2, o outro texto focou em 3, o outro texto falou de 3 e ainda falou que tinha outras. E falou que elas foram juntas ao mesmo tempo? Não, elas vieram contar. É possível que Maria Madalena tenha ido antes, voltado, contado, depois as outras mulheres chegaram. Jesus aparece a Maria Madalena primeiro, depois aparece as demais. Novamente, é impossível a gente saber essa ordem. Mas uma coisa que a gente aprende com a Bíblia é que você não tem que saber tudo na ordem que aconteceu perfeita. Você tem que saber o que é importante para você. E o que é importante para você é que no meio desse relato, que tem suas eventuais incongruências por memórias difusas, em todos eles tem um traço comum. Todos apontam para a mesma coisa. Eles podem errar alguns detalhes, no sentido de ter diferenças, mas eles afirmam de modo cabal e morrem por isso, falando: Jesus ressuscitou. Ele não está entre os mortos. Ah, mas foi Maria que viu, foi Salomé, foi Madalena. Cara, eu não sei. Eu sei que ele não está morto. Apareceu um cara luminoso, falou que ele não estava lá. Daqui a pouco o próprio Jesus falou oi. Uma ficou doida, saiu correndo. A outra falou quem é o Senhor. E é isso. E ele está aí. E aí, daqui a pouco, imagina, elas contando isso, daqui a pouco aparece Jesus na sala. Porque foi isso que aconteceu. Jesus aparece para um aqui, aparece para outro lá. E a gente não sabe quantas vezes Jesus apareceu. Porque para quantas pessoas Jesus apareceu que não ficou registrado? Para quantas? A gente não sabe. Às vezes tinha alguém chorando em casa, tinha acabado de conhecer Jesus, e do nada aparece Jesus no lado, sentado na mesa. E aí, o que a gente vai almoçar hoje? Aí, quem que é o senhor? Não, eu quero saber como é que você... Estou aqui, alegorizando, mas sabe o que é o ponto? Não é impossível, porque ele não está morto. Como ele não estava morto, ele podia fazer isso. Isso é o mais importante para nós. E aí, aplica-se para nós de que maneira? Não importa muito o detalhe, mas como ele não está morto, pode ser que um dia você sozinho em casa, triste, ele apareça para você. Ele pode aparecer como visão, mas ele pode aparecer como entendimento e falar contigo dentro de você, através do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo é a própria voz de Cristo falando contigo, porque ele está vivo. Essa é a implicação mais importante. É saber que você não está falando com uma ideia, com um pensamento, com um imaginário, como alguns teimam falar hoje em dia. Já tem pastores que falam, não, o povo não acreditou que Jesus morreu, sabe? E aí proclamou, ele está vivo. E agora ele é uma ideia. Mas no sangue de Jesus, Jesus é uma ideia o quê, cara? Jesus é uma pessoa que está viva, eterna, coeterna com o Pai, mesma substância, mesma glória, mesmo poder, mesma majestade. Ele está vivo. Ele não ficou morto, a morte não o prendeu. Este é o maior evento da humanidade. Não tem uma pessoa que venceu a morte. Não tem uma pessoa que venceu a morte. E se essas pessoas fizeram questão de registrar isso e depois de morrer por isso, é porque elas acreditavam. Porque eu não consigo imaginar um grupo de uns 11 caras, 11 porque Judas já foi, né? Uns 11 caras, mais um grupo secundário de Jesus, né? Um grupo maior aí de pessoas, mas muitas mulheres que sustentavam o ministério de Jesus com recursos, com trabalho, com energia, com atuação cotidiana, um grupo grande, se reunir e falar assim, vamos enganar todo mundo? Vamos falar que Jesus voltou e vamos viver uma vida fingindo que ele voltou, inclusive a ponto de morrer por isso? Aí todo mundo, vamos. Eu não consigo imaginar essa reunião. Não faz sentido. Para a pessoa estar disposta a largar tudo, a ir embora, a queimar as carroças, a seguir adiante, a ser guiado para onde Deus mandou, a pessoa tem que ter certeza do que ela está fazendo. Ela tem que ter certeza. Ela tem que não só ver que o corpo de Jesus sumiu, mas ela tem que ver Jesus depois. E esse é um ponto importante. O corpo de Jesus não apenas sumiu, ele apareceu depois, com o corpo glorificado, vivo, falando com eles. Jesus aparece para essas pessoas. E é por isso que elas estão dispostas a morrer por essa causa. Vamos seguir a sequência aqui. Lucas 24 ainda, do verso 13 em diante. Naquele mesmo dia, 2 deles, tal como a gente viu em Marcos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos a reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, eu gosto muito do senso de humor de Jesus, porque isso é senso de humor. Você vê que Jesus é engraçado. Ele vira e fala assim,
Sobre o que vocês estão discutindo? O que vocês estão falando? Ele sabe o que está sendo falado, mas ele pergunta porque ele quer puxar assunto, né? Estão falando de quem aí, hein? Essas pessoas estão falando. Eles pararam com os rostos entristecidos, um deles chamado Cleopás, aí eu fico com pena do outro, né? Porque o outro não teve nome citado nem no livro nem no outro. Só o Cleopás teve o nome citado. Perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nestes dias? E Jesus falou assim, rapaz, não tem ideia. Aí ele, que coisas? Jesus perguntou, que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta. Pô, imagina, né? Se ele falasse, ele morreu aí, nem venceu. Imagina. Jesus, é mesmo, né? Ainda bem que ele falou. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo ao sepulcro, e não acharam o corpo dele. Jesus, é mesmo? Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro. Quais dos nossos? Veremos no próximo livro. Em João a gente vai ver quais são os que vão lá. Foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar, essas coisas, para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando, então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos. Glória a Deus. Os caras estavam com Jesus o tempo todo. Jesus falando, rapaz, esse cara, né, foi morto, aí vocês estão falando. Mas não tinha que acontecer isso mesmo? E os caras, ali, não, mas tá, mal bate-papo. Quando ele parte o pão, isso é uma rememoração até da ceia. Quando parte o pão, eles falam a ele. Aí eles entendem. Esses caras aqui, eu acho que se eu pudesse escolher alguém para ser em algum momento, eu queria viver essa cena aqui. Isso aqui deve ser incrível. Algumas cenas me chamam muita atenção na Bíblia. Uma delas é essa. A outra é aquela situação que eles veem Jesus glorificado. E Pedro, coitado, quer que a gente faça uma tenda para você aqui? Jesus glorificado, voando nos ares, com Elias de um lado, Moisés do outro. Pedro, quer uma tenda? Eu queria muito ver essa cena. Queria muito ver. Mas essa deve ser incrível também. Porque eles estavam reunidos e aí eles veem aquilo que eles só ouviram. E eu acho que aqui fica uma lição importante. Jesus não quer só que a gente ouça as experiências dos outros. Esses homens ouviram que Jesus estava ressuscitado, mas depois eles tiveram a experiência deles. A gente não pode viver do que a gente escuta da experiência alheia. Fulano disse que teve isso com Deus, fulano disse que foi curado, fulano disse que Deus falou o coração dele, fulano disse que foi modificado, que a Bíblia foi transformada. Para de só ouvir. Começa a clamar para viver a experiência também com Deus. Para você poder sentar à mesa e poder falar, ressuscitou e apareceu, está aqui, está conosco, dividindo o pão e poder compartilhar da vida com ele. Vamos para João? João e o último texto nosso, para a gente ir caminhando para o final. João é bem diferente, porque João é diferentão, tá? João é todo diferentão. Se você lê o Evangelho de João, todos os evangelhos começam falando de Jesus, que nasceu e tal. João, ele é o verbo. Quando eu era criança, eu ficava atemorizado com o livro de João. Eu não entendia nada. Eu falava assim, cara, Jesus é o verbo. Eu falo, cadê o advérbio? Cadê os complementos nominais? Jesus é o verbo. Demorei para entender que é a palavra de Deus, o verbo aqui. Ele tem uma linguagem muito elevada, muito sofisticada. Ele fala de Jesus em termos assim realmente filosóficos, né? É um outro nível. E João também tem algumas diferenças. Os três evangelhos, inclusive, fica só esse relato para os irmãos, eles concluem, Mateus, Marcos e Lucas, que tudo é igual, tá? Nos quatro evangelhos nesse sentido. Quinta-feira tem a ceia pascal, amém?
Aí sexta-feira, todo aquele processo, tal, para a morte, parará, parará. Sábado, aquele sábado de silêncio, que a gente já conhece, né? Jesus crucificado antes, ali, perfurado, pá. Sábado silencioso, o pior sábado da história da humanidade. E domingo, Jesus volta. Só que para João, a Páscoa foi no sábado. E para Mateus, Marcos e Lucas, a Páscoa foi na sexta. Se você procurar o texto, você vai ver isso, não estou inventando, está no texto. Mateus, Marcos e Lucas entendem, portanto, que a ceia de quinta-feira foi a ceia pascal. Jesus preparando, porque sexta-feira seria Páscoa. Em João, não. João não foi um jantar. Foi um jantar com os discípulos na quinta-feira, e aí, no sábado que foi Páscoa. Tanto é que em João falam assim: a gente pode tirar o corpo dele, porque é véspera do sábado mais especial. É a véspera da Páscoa. Novamente, memórias. Mas os quatro concordam com o quê? Quinta, sexta, sábado, domingo. Só que um lembra que a Páscoa foi na sexta e o outro lembra que a Páscoa foi no sábado. São memórias dissonantes. Mas o ponto comum é o mesmo. Jesus foi crucificado. E aí os dois têm tipologias diferentes. Para Mateus, Marcos e Lucas, Jesus ser morto na Páscoa é simbólico. Porque Jesus morreu no dia da Páscoa. Ele se fez sacrifício. Em João, ele não morreu no dia da Páscoa. Ele comemorou a Páscoa com o jantar, mas não comemorou no dia prévio da Páscoa. Mas engraçado, só tinha pão e vinho. Na Páscoa judaica, precisa ter o que também na mesa? Cordeiro. Quem que era o cordeiro? Era ele. Jesus é o próprio cordeiro. Dá para entender? Então, nos dois é a mesma coisa. O que é o ponto? Jesus é o cordeiro. Um vai falar que isso aconteceu na mesa, o outro fala que vai acontecer quando ele é morto na sexta-feira, na cruz. Porque seria dia de Páscoa. Novamente, isso é para poder ferir a sua fé, não é para você entender que os textos são construídos para dar uma intencionalidade, uma clareza de que Jesus cumpriu todas as coisas, ele morreu e ressuscitou. João, capítulo 19. Deixa eu ver se é 19 mesmo. Não, capítulo 20, perdão. Primeiro verso diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro. É o único texto que fala isso. Em todos os outros fala o quê? Iniciando o dia. Aqui é estando ainda escuro, um pouco mais de madrugada. Maria Madalena, sozinha, percebeu? Chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. É muito bom isso. Qual que é o nome do livro? João. Quem que é o discípulo a quem ele amava? Ele mesmo. O que ele amava é ele. É muito bom isso, porque acho que é só em João tem a situação do guarda que tem a orelha arrancada, né? Não tem a situação do guarda? É Malco. A tradição fala que é Malco, né? Aí a orelha está arrancada. E aí é engraçado porque todos os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, falam assim: um discípulo de Jesus arrancou a orelha do guarda. João fala: foi Pedro. João, Pedro arrancou. Foi ele. Quer dizer, é engraçado isso, né? Porque, quer dizer, quem correu? Em Marcos, veja, Mateus e Marcos não citam que os discípulos correram para ver o sepulcro. Não é isso? Não cita diretamente. Marcos cita. Lucas, fala no caminho de Emaús, né? Que eles estão conversando e falam, os discípulos foram lá, mas não fala quais. Aí, em Marcos, fala que foi Pedro, porque Marcos foi escrito debaixo do olhar de Pedro. Em João, Pedro, mas João também estava lá. João, eu também participei. Quer dizer, é até engraçado, porque tu vê a personalidade dos caras, cara. É tudo gente. É tudo humano igual a gente, que a gente acha que os caras são todos santos. Não, fala que eu estava lá também. Anota que eu estava presente. Os caras, não, eu fui também, eu participei. Eu estava. Aí tá lá. Então correu o encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, nem se cita, aquele a quem Jesus amava, eu mesmo. E disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido. João chegou primeiro que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Quer dizer, João chegou primeiro, mas ficou com medo. Ele olhou, cheguei, deixa Pedro chegar aí para poder... Porque João era o amado, mas Pedro é o corajoso, né? Quem anda na água? É Pedro. Quem também é louco, né? Arranca a orelha do outro aí.
É Pedro. Quem é que queria pegar um ou outro na mão aí, estressado? É Pedro. Pedro é complicado, irmãos. Cadeira, pastor Vieira. Pastor Pedro já me olhando assim, não prega mais. Foi a última vez, você não volta mais aqui. E aí ele se curvou, olhou, não conseguia entrar. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou. Entrou no sepulcro, aí Pedro entrou e viu as faixas de linho. No outro texto também fala que um discípulo viu os panos. Aí continua, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Aqui tem uma tradição que é meio falseada, tá, irmãos? Que estava dobrado, e porque estava dobrado, significa que ele vai voltar. Isso é uma tradição, não é bem verdade. Isso não é uma coisa categórica, sabe, da Bíblia. Toda vez que tem um lenço dobrado, quer dizer que o Senhor vai voltar. Não é verdade. Mas não precisa ser, porque a Bíblia aqui, ela não é enigmática. Ela não precisa de enigma. Quando um anjo, um ser de luz, parece o sol, vira e fala, ele está vivo, eu acho que é o suficiente. Não precisa de um negócio, um enigma do pano, não precisa disso. Um anjo vira e fala, ele não está morto, tá? Ele voltou, já é o suficiente. Aí quase seguindo. Depois o outro discípulo, que chegará primeiro, ele reforça. O outro que chegou primeiro, que no caso eu, também entrou. Ele viu e creu. Por que ele escreve em terceira pessoa? Porque talvez não seja João escrevendo, né? Tem alguém, ele está narrando, alguém está escrevendo. João está muito velho quando sai esse texto aqui. Eles ainda não haviam compreendido, quer dizer, João ainda é honesto. Eu não tinha entendido muito bem algumas coisas. Conforme a Escritura, que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. É engraçado, os caras ficaram 3 anos com Jesus, não entendiam tudo, faz parte. Eles vão entender algumas coisas depois. Aí continua, a partir do verso 10. Os discípulos voltaram para casa. Então veja, nessa versão, Maria foi sozinha, encontrou aberto, ainda de madrugada, não é isso? Voltou, falou com os discípulos foram, entraram. Tem algum anjo, alguma coisa? Só viram o quê? Panos. Isso é importante. Os anjos falam com as mulheres. Ok? As mulheres foram faladas aos anjos. Aí os homens voltam. Aí continua. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou entrada no sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeça e outro aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. É impressionante, ninguém reconhece Jesus. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro. Alguns até brincam aqui, tem uma alusão, né? O primeiro jardineiro é Adão, o segundo é Jesus, que é o segundo Adão. Confundido com o jardineiro. Aí continua. Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Só soltou. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou-lhe o que dissera. E depois fala que Jesus aparece aos discípulos, aparece a Tomé. O que aparece a Tomé, que é o ver para crer? Tomé, toca, você que não acredita em nada, toca aqui, Tomé, para você ver. Veja, são relatos todos interessantes. Alguns focam mais em uma coisa, outros mais em outra, na experiência pessoal de uma pessoa ou de outra. Eu fiz um exercício, mas veja, é um exercício. Eu abri o chat GPT, eu falei assim, chat, se você pegasse os 4 evangelhos e juntasse as 4 narrativas, e fizesse uma narrativa com conciliação das histórias, seria possível? O chat fez. Ele falou que Maria foi primeiro, aí voltou, falou com os discípulos foram, viram o pano, voltaram, Maria viu Jesus, depois chegaram as outras mulheres viram o anjo também, aí depois elas voltaram e contaram para o pessoal, aí o pessoal se reuniu, no caminho outros viram Jesus, depois... Mas veja, dá para ser perfeito nessa conciliação? Não, e nem precisa. Porque o que importa é que hoje é domingo de Páscoa e que Jesus ressuscitou. É isso que importa. São todas narrativas diferentes, têm particularidades. Se um dia você tiver que fazer uma coisa de Páscoa, você vai ter que escolher uma para poder ser mais claro da sua intenção.
mas o que importa é que Jesus ressuscitou. Essas diferenças não deslegitimam o texto, não tiram a legitimidade dele, né? Elas já foram, veja, eu não estou fazendo isso a primeira vez. A igreja de Cristo, ao longo do tempo, identificou que havia diferença nas narrativas, né? E reconheceu que dificilmente elas poderiam ser conciliadas perfeitamente. Porque estamos falando de relatos baseados em memórias, pontos de vista, seleção de coisas mais marcantes. De todo modo, há uma tentativa de conciliação básica. Ainda assim, nunca haverá perfeição nesses textos. Porque o que realmente importa para nós, o texto fala: mulheres foram buscar o corpo de Jesus. Os discípulos participaram dessa trama. Panos foram vistos. Anjos como luz foram vistos. Avisaram que Jesus não estava mais entre os mortos. E Jesus aparece. Esse é o ponto comum nos textos todos. Isso é suficiente para nós. E aí vem algumas implicações para nós terminarmos. Quais são as implicações importantes, então? Como diz o Tim Keller, ele fala, se a gente realmente crê, tal como eles creram, que Jesus está vivo, não há problema grande o bastante. Se Jesus venceu a morte, e ninguém vence a morte, então não há problema grande o bastante. Se ele de fato venceu o que dizem que ele venceu, o que nos resta temer? Então, todas as vezes que você tiver num buraco muito grande, num problema muito grande, lembre-se de falar com Jesus e falar assim: Jesus, o Senhor venceu a morte. Não há problema grande o suficiente para o Senhor. Você não está lembrando ele quando você ora assim. Está lembrando você mesmo. Para que você possa colocar a sua fé em ação, sabendo que Jesus não é pequeno. Ele é maior que todos os problemas, porque ele é maior que a própria morte. Porque a morte não o conteve. Segunda coisa, se ele está vivo, o que, portanto, confirma o seu poder e divindade, porque se ele está vivo, ele não é um homem comum. Ele é Deus. Suas promessas a nós também são verdadeiras. Temos poder que vem do alto. Se ele falou, meu irmão, eu quero que você entenda isso. Se foi Jesus que falou, eu quero que você entenda isso. Se não foi da sua cabeça, se não foi uma imposição sua, sabe? Tipo assim, não, Deus falou comigo, mas você está impondo essa leitura. Se não é uma imposição sua, se não é um desejo muito forte, só um desejo, se é de fato Jesus que falou, ele vai fazer. Ele vai fazer. Ah, mas eu queria agora. No tempo dele, ele vai fazer. Quando Jesus, e a gente aprende isso na prática muitas vezes, quando Jesus fala, eu vou fazer alguma coisa, nem sempre ele dá o quando. Ele só fala que vai fazer. Ele dá como condicionante a realização, mas não o tempo, muitas vezes. E a gente vê o tempo passar e fica incomodado. Os discípulos também viram passar 3 dias. Não podia ser em 2. Não podia ser em 1. Tinha que ser ao terceiro dia para que se cumprisse. E algumas coisas assim, se Deus te falou, quero que você entenda, vai cumprir. Já falamos isso aqui. Quando Moisés para na frente do mar, o vento que bate é oriental. Ele vem de lá. Ele não vem daqui. Talvez, isso é uma leitura do texto, possível. Eles não viram o mar abrir aqui, lembra disso? Eu falei? Talvez o mar tenha começado a abrir de lá. E ninguém está vendo, mas ele já abriu. Ele está vindo. E o pessoal, Moisés, calma. Moisés, calma. Está abrindo. Ninguém está vendo, mas está abrindo, está vindo de lá. Ó. Abre. Entendeu? Às vezes você não está vendo, mas o caminho já está sendo feito. Deus está construindo a solução que você precisa. Não porque ele te deve alguma coisa, mas porque se ele prometer, ele vai fazer. E você tem poder do alto também. Marcos 16, 20, eu já falei isso aqui, eu gosto desse versículo muito. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. O Senhor estava com eles, cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Nós temos poder do alto. Se Jesus, de fato, ressuscitou, se de fato cremos, aquilo que os discípulos tinham, nós também temos. Esse poder não é para a era apostólica, esse poder é para a gente. Cabe a gente acessar o céu, bater na porta, pedir, clamar. Mas lembre-se, Deus não gasta unção. O que eu quero dizer com essa frase? Deus não vai te dar uma coisa para você brincar de X-Men. Você fala que tem poder, tem autoridade. Deus te dá com um propósito. Se Deus te deu uma habilitação espiritual, é porque Deus quer te usar nisso. E você tem que estar com o coração certo. Porque Deus sabe com quem ele pode contar.
Deus não é homem para ser enganado, ele sabe com que ele pode contar. Se você pede a Deus uma capacitação e você fala, Deus não me deu ainda porque Deus é mau, porque não sei o quê, talvez você precise olhar o seu coração. Se é o que Deus quer para você, e 2, se você de fato vai entregar tudo o que você diz que vai entregar. Porque às vezes a gente é testado na coisa pequena. Vamos dar um exemplo simples, pequeno, para a gente poder entender? Você fala assim, Senhor, me dá um carro. Porque com esse carro eu vou abençoar pessoas. Com esse carro eu vou no mercado para a igreja comprar a cesta básica e trazer para a igreja. Promessa, a gente, né? A gente é político, né? A gente é vereador nessa hora. Jesus, se o Senhor me der um carro, eu vou dar carona para o meu irmão que mora do meu lado. Você ganha o carro, a primeira coisa que você faz é domingo. Nunca, não é? Ninguém está alegando você fazer uma viagem com sua família, amém? A gente, inclusive, aqui incentiva isso. Essa é a visão da Nova Jerusalém. A gente tem que viver o evangelho na vida. Então, cuide da sua família, viaja, faz isso mesmo. Mas o cara não vem mais à igreja nunca. Porque ganhou um carro. Um carro. Agora ele consegue ir para a praia, ele não vai mais para a igreja. Às vezes você promete com um carro, tu não é fiel no carro. Tu vai ser fiel na unção? No carro. Deus te deu um quid. Calma, Isabela, você vai ficar tensa. Deixa eu falar. Um quid 2020. Nada contra o quid. Nada contra esse 2020. Mas eu estou falando assim, o quid é o carro de entrada hoje, não é isso? Não é o primeiro carro de entrada? Não é, eu não estou falando que você ganhou um Subaru. Tá entendendo? Você ganhou um quid, é o primeiro carro de entrada. Aí você ganhou o primeiro carro de entrada. Você já se sente o cara mais importante do mundo. Você entrou no concurso público. A coisa mais simples, assim, você entrou no baixo escalão do concurso público, já se sente andando com carimbo já. Não, eu tenho poder, fé pública. Já se sente muito. Às vezes Deus te deu uma coisa simples. Um carro, sua primeira casinha, te deu um salário um pouco melhor, te oportunizou. E você já não é fiel nisso. Deus te deu uma criança para você cuidar. Você já não cuida dela. Como é que você vai querer mais? Deus quer te dar mais. Mas o seu coração tem que querer mais da parte de Deus. E a última coisa. Se Ele está vivo, logo Ele está disponível. E Ele é atento ao nosso clamor. Ele é acessível e com Ele nós podemos nos relacionar. E a pergunta que eu te faço é, o que você faz com a certeza de que Ele está vivo? Nós sabemos que Ele está vivo. O que faremos com essa certeza? Quem seremos nessa história? A quem anunciaremos? Porque uma vez que souberam que Ele estava vivo, eles anunciaram para todo canto e com o poder do alto. Quem seremos nós no nosso tempo? Seremos aqueles que trataremos como uma retórica ou iremos de fato anunciar que Jesus está vivo e acessível a todos nós? Nós possamos viver um domingo de Páscoa abençoado. É a data mais importante do nosso ano, junto com o Natal. Você, na sua família hoje, quando você chega para almoçar com a sua família, se você tiver oportunidade, dá uma palavra rápida. Às vezes ninguém é crente ali, mas se te deixarem, fala assim, gente, eu queria só agradecer pela vida de vocês. Seja sábio, né? Olha, agradecer a vida de vocês. É tão bom estar aqui com a Páscoa, com vocês. Eu sei que cada um tem um significado para isso. Para mim é Jesus. Eu espero poder amá-los. Joga a responsabilidade para você, sabe? Nunca para os outros. Vocês têm que amar Jesus, hein? O inferno aí não faz isso. Não joga para ele, joga para você, para você. Eu quero amá-los mais, eu quero servi-los mais. Seja você a mensagem também. O portador de uma mensagem que é Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar. Amém? Amém. Fala com o pastor Pedro.